5 celebridades más profundamente religiosas del mundo. Número 5. Mel Gibson, el director de La Pasión de Cristo, es un ferviente católico tradicional. Financió completamente su película, que recaudó más de $600 millones en todo el mundo, y declaró que su principal objetivo era compartir su fe. Mel Gibson asiste regularmente a la misa en latín e incluso construyó su propia capilla. Número 4. Pierce Brosnan, el antiguo James Bond, ha confiado en varias ocasiones que su fe católica es un pilar fundamental de su vida. Ora diariamente, especialmente en momentos difíciles, como cuando perdió a su primera esposa y a su hija. Dijo: "Mi fe me guía especialmente en las tormentas". Número 3. Chris Pratt, el actor de Guardianes de la Galaxia, habla abiertamente sobre su fe cristiana evangélica. Asiste regularmente a la iglesia y declaró en un discurso en los MTV Awards que Dios existe y que todos merecen el amor de Dios. También dice que la oración lo ha ayudado tanto en su carrera como en su vida personal. Número 2. Denzel Washington. Denzel es un cristiano practicante y hijo de un pastor pentecostal. Lee la Biblia todos los días y afirma haber sentido el llamado de Dios para predicar. Participa en conferencias religiosas y asegura que sus elecciones de papeles en el cine a menudo están guiadas por sus convicciones espirituales. Número 1. Al Pacino. El actor legendario ha pasado por muchas épocas de duda, pero sigue siendo profundamente creyente. Ha afirmado que la espiritualidad es un hilo conductor en su vida y cita a menudo la Biblia como fuente de inspiración. A sus 84 años declara que la fe lo ayuda a mantenerse humilde frente a la fama y tú eres religioso. Pessoal, nessa lista aí acima, com o nome de 5 celebridades do mundo do cinema, que são as mais religiosas, né, acompanhadas aí por esse site, aí a gente vê, pelo menos aí a citação de 2 católicos ou 3 católicos, né, e os outros como evangélicos, né. E aí me veio aqui uma questão para dar continuidade àquilo que nós falamos na nossa última reunião, sobre aquela alegação que os protestantes fazem de que o movimento protestante, por mais prejudicial que tenha sido a união dos cristãos, né, a unidade dos cristãos, mas que ele teve participação do Espírito Santo, porque o Evangelho de João diz que o Espírito Santo sopra onde quer e faz o que quer, ou seja, o Espírito Santo tem a plena liberdade de Deus para atuar no mundo, então que o Espírito Santo, tendo percebido certas más influências dentro da igreja, e inclusive a corrupção e outras coisas que estavam realmente degradando o catolicismo, então o Espírito Santo também, para dar uma chacoalhada, para dar uma mexida na cabeça do clero, resolveu fazer aquela obra através das mãos do Lutero, para dar uma sacudida, a igreja então se reunir no Concílio de Trento, né? E então fazer a contra-reforma, e na contra-reforma a igreja recuperar-se daqueles pecados que ela estava cometendo, e aí passar a trilhar novamente o caminho da santidade, né? Então, quer dizer, o Espírito Santo agiu em 2 frentes. Agiu para salvar a igreja católica e, ao mesmo tempo, para abrir a possibilidade de, que é o que eu vou comentar aqui com vocês, de que as pessoas possam ter uma chance que sem dúvida, pode passar por esse caminho. Então, é o que eu vou dizer para vocês. Eu jamais, talvez, fosse um católico hoje, se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo a passar um período dentro da igreja protestante. Não tem a menor dúvida que foi isso. E por quê? Porque quando você vai ao protestantismo, você obrigatoriamente, necessariamente, você entra em contato com a palavra de Deus. Obrigatoriamente você entra. E como a Bíblia mesma diz, o próprio texto sagrado diz, que a palavra de Deus não voltará vazia, ela não voltará vazia, então quem entrar no protestantismo está correndo o risco de virar católico, não é? Está correndo esse risco, porque se pesquisar na palavra de Deus a fundo, vai descobrir coisas que o protestantismo não prega, o protestantismo não aceita e acaba deixando a pessoa naquelas dúvidas existenciais e a pessoa então vai procurar outras fontes, né? E foi o que aconteceu comigo. Na hora em que eu comecei a ler as passagens que indicavam que existia um purgatório, e ao mesmo tempo lendo livros evangélicos, não são bem evangélicos, mas é um livro católico da Inglaterra, né? Aí lendo esses livros, aí as outras verdades do catolicismo começaram a fluir, inclusive a principal, que é a de João 6, capítulo 6 de João, que fala da presença real de Jesus na Eucaristia.
Tá certo? Então eu estou com isso dizendo para vocês que a gente não deve ter um ar crítico, somente crítico ao protestantismo, porque eles estão ajudando as pessoas a se encontrarem com Deus e a virem para o catolicismo. Sem dúvida é isso. É claro que as pessoas que no meio do caminho são preguiçosas, ociosas, não leem, não se interessam, são distraídas, é claro que elas ficarão no protestantismo e talvez morrerão ali. Mas aqueles que tiverem um pingo de cuidado com suas próprias almas e se interessarem em descobrir alguma coisa a mais, voltarão para o catolicismo, ok? Esse é um ponto aí muito interessante para a gente guardar no nosso coração. Mas fiquem com Deus, saúde e paz, tudo de bom.